Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, mais uma aula maratona com curso de professores. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Tem link na descrição do vídeo e também eu vou deixar alguns cards na tela para que você possa assistir as primeiras maratonas, as primeiras aulas que referem ao concurso de professores aqui da UANA. Bom, pessoal, voltando aí, avançando um pouquinho, aprendizagens essenciais. Foi só um pouquinho de questão só para a gente ficar esperto, hein? Vamos continuar. A BNCC elenca aprendizagens essenciais e o desenvolvimento de 10 competências gerais. Isso cai. A FAPEC cobra. Todas as bancas, na verdade, cobram algumas coisas que referem-se à BNCC. E aqui, nesse caso, o referencial curricular aqui da UANA, tem lá bem no comecinho, né? Eles endossam, né? Eles aceitam e elencam as competências gerais, as 10 competências gerais. Quais sejam? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos, exercitar a curiosidade intelectual, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, utilizar diferentes linguagens verbal, corporal, visual, sonora e digital, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde. Exercitar a empatia. Agir pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade. Então ele tem algumas continuidades, né? Pode ser que o texto inicie assim e peça para você concluir. Entretanto, saiba que as 10 competências gerais, elas são elencadas no RECA. Bom, aí ele vai falar um pouquinho sobre a transdisciplinaridade. A busca da compreensão do mundo na sua integralidade. Então, é uma busca, compreender o mundo de uma forma integral e não só compartimentada, né, dividida. Cabe à educação trabalhar com a noção de que compreender o humano é compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade na unidade. Isso aqui é a frase de Morin. Morin, na verdade, não, né? Aqui é Edgar Morin, né? Temos dois autores aí, né? O Morin, José Morin, e aí você tem o Edgar Morin, que é um filósofo francês. Nesse caso aqui, ele está falando sobre a integralidade do processo de aprendizagem. A atual concepção de conteúdo escolar contrapõe-se ao pensamento linear e simplificador do tecnicista. Quer dizer que está falando o seguinte: a concepção atual do conteúdo escolar, ela vai contra, né? Ela é ao contrário àquele pensamento simplificador tecnicista. Porque ele vai dizer o seguinte, ó, é algo que não serve, que serve não mais como um fim, e sim como meio para a educação, para que a educação aconteça. Então, a divisão de conteúdos escolares, né, e disciplinas serve para que se chegue, né, a algum grau maior. Ele não é um fim em si mesmo. O conhecimento disciplinar, então, o conhecimento disciplinar mostrou-se insuficiente para lidar com os complexos fenômenos da realidade e pratica-se um modelo multidisciplinar. Então, depois do disciplinar, veio o multidisciplinar, tratando, né, um enfoque, né, com várias áreas do conhecimento, várias disciplinas. Entretanto, o enfoque multidisciplinar foi incapaz de explicar e de lidar com o crescente reconhecimento da complexidade dos fenômenos naturais e sociais. Então, quer dizer, depois do disciplinar, houve o multidisciplinar, mas também ele é insuficiente. Por isso que é importante a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade leva o indivíduo a tomar consciência da essencialidade do outro e da sua inserção na realidade social, natural e planetária. A inserção só pode se dar através de um relacionamento de respeito, solidariedade e cooperação com o outro. Não é como muitos insistem em mostrá-la, um modismo. Não será um modismo aí, a transdisciplinaridade. O reconhecimento que não há espaço e tempo culturais privilegiados que permitam julgar e hierarquizar. É isso. Aqui o referencial, né, ele vai dialogando aí com saberes sobre a interdisciplinaridade, o que é, o que não é. Pessoal, outra coisa importante, ó, temas contemporâneos. Tem. Os temas contemporâneos estão dispostos em 6 macro-áreas temáticas, tá? Mas no referencial vão aparecer o quê? 9 temas contemporâneos.
Bom, então vamos tratar desses 9 que o referencial ele diz, né, pra gente. Quais são os temas contemporâneos? História e cultura afro-brasileira e indígena, direito das crianças e dos adolescentes, educação em direitos humanos, educação ambiental, educação para o trânsito, educação alimentar e nutricional, educação financeira, cultura sul-mato-grossense e diversidade cultural e cultura digital. Esses são os 9 temas contemporâneos que tem no currículo, né, de Aquidauana. Só que os direitos humanos ele abre um pouquinho, né, para alguns outros 3 e algum outro também abre. A educação financeira vai ter educação financeira e fiscal, abre mais, mas os principais são esses 9. Dos 6, lembra que eu falei há pouco, ó, 6 macro áreas temáticas? São quais? São essas 6, e aqui você tem os temas contemporâneos também da BNCC. Quais são as 6 áreas temáticas? Meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Então vai lá, ó, meio ambiente 1, economia 2, saúde 3, cidadania 4, multiculturalismo 5, ciência e tecnologia 6. Mas, professor, do currículo de Aquidauana são 9. Então são aqueles 9 mesmo. No currículo de Aquidauana são essas, ó. Comecei lá, o estudo da história e cultura afro-brasileira, 1, direito das crianças e adolescentes, educação em direitos humanos, educação ambiental, educação para o trânsito, educação alimentar e nutricional, educação financeira, cultura sul-mato-grossense e cultura digital. Bom, então é isso, são os 9 temas contemporâneos, tá, do referencial curricular de Aquidauana. Pessoal, sobre os conceitos, né, as categorias interdisciplinar, né, a gente tem uma imagem aqui que pode ajudá-los aí. Cruzamento entre conteúdos e habilidades, então abordar o tema, né, um conteúdo, uma disciplina vai abordar o tema. Interdisciplinar, então quando tem aí uma aproximação entre disciplinas. Módulos de aprendizagem integrada, então a disciplina aborda o tema e de forma integradora. E a abordagem transdisciplinar, projetos integradores, geralmente, né, ou que são transdisciplinares. Aborda-se um tema, né, de forma integradora, de forma transversal. Então, a perpassar várias áreas e várias disciplinas, várias áreas de conhecimento. E quando você faz isso, você chega, né, no modo transdisciplinar de se fazer educação. Bom, temas contemporâneos, não vou abrir todos, pessoal, né? Porque eu falei, ó, são 9. Então vou abrir alguns só para a gente fazer um comentário, um breve resumo aqui. Depois já vamos para mais questões e vocês façam a leitura do documento. Então, História e Cultura Afro-Brasileira, o primeiro tema contemporâneo. O que está falando, né? Está previsto no artigo 26 da LDB, essa cultura afro-brasileira. Ela veio de uma lei 11.645 e nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Aqui é o ERER. Educação das relações étnico-raciais. Então, tem que ter esse tema contemporâneo no currículo lá na cidade de Aquidauana? Tem que ter. Outro, direito das crianças e dos adolescentes. Tem uma lei, né? A lei vai dizer o seguinte, ó, tem que incluir conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes no currículo do ensino fundamental. Então, o referencial curricular de Aquidauana vai falar, ó, então vou colocar isso como tema contemporâneo. Beleza? Beleza. Só mais um tema contemporâneo para fechar. Lembra que eu falei educação em direitos humanos? Ela vem da resolução das diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Vai falar o seguinte, a educação deve pautar-se em práticas alicerçadas nos direitos humanos. O conhecimento da educação em direitos humanos podem ser inseridos no currículo de 3 formas. Então, há 3 modos. Pela transversalidade e interdisciplinaridade, pelos conteúdos específicos de componentes curriculares já existentes. Então, pela transversalidade, né? O professor vai discutir aí o currículo sobre os direitos e alguns dos direitos humanos, né? Direito ao trabalho, não, direito à dignidade, ao respeito, sei lá, direito à liberdade de expressão,
liberdade. E aí o professor vai tratar no currículo. Então, é o modo 1, né? Modo 2, pelos conteúdos específicos de componentes curriculares. Então, sei lá, o professor de história, né? A professora, o professor de história vai tratar, né? Da época dos direitos humanos, quando foi construído, em que pé, em como é que estão, como é que os... E a geografia pode tratar também como é que os estados nacionais, estados-nação tratam e fazer essa reflexão. Ou o outro modo, que é o terceiro, pela combinação da transversalidade e da disciplinaridade. Então vai acontecer dos três modos aí. Educação de Direitos Humanos ainda vai tratar sobre respeito e valorização e direitos dos idosos, superação de discriminações e preconceitos como racismo, sexismo, homofobia e outros. E tem também a conscientização, prevenção e combate à intimidação sistemática, que é o bullying. Beleza? Vamos para as questões. Mais um pouquinho, tá acabando. Opa, deixa eu desligar minha caneta. 4. São temas contemporâneos presentes no referencial curricular de Aquidauana, exceto. São temas, exceto um. E aí, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, é ou não é? Esse é. Direito das Crianças e dos Adolescentes e a Educação em Direitos Humanos, são temas contemporâneos? E aí? São, né? Aqui é um deles e aqui é outro deles, né? Mas não tem problema, aqui está mostrando os dois. Agroecologia digital e educação ambiental. Educação ambiental tinha. Agroecologia é importante? É importante, mas aqui no concurso não está perguntando se é importante ou não. Está perguntando se está no que está discutindo, né, e prevendo a questão. Nesse caso, a agroecologia não, pessoal. Educação em direitos humanos, sim. E educação para o trânsito. É? É. Tema contemporâneo. Então, aqui nesse caso, letra C. São competências gerais que consolidam os direitos de aprendizagem presentes no referencial curricular de Aquidauana. Lembra que eu falei, cai alguma coisa de competências? Cai. Essa é uma. Valorizar, exceto, até eu tô pulando aqui. Aqui não é. Valorizar e utilizar, às vezes, os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E aí? Vão pensando. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar das práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Faz sentido? Faz sentido. Utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora, digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica para expressar e partilhar informações. Faz sentido? Faz sentido. Qual que aqui não vai ser? Uma competência geral. Essa aqui, né? Valorizar e utilizar, às vezes, os conhecimentos historicamente construídos. Não pode ser às vezes. É valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, cultural e digital. Então, letra A, essa está errada. Muito cuidado com essas expressões. Olha lá, a gente acabou de falar sobre interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é abordada no referencial curricular de Aquidauana. Sobre o tema, é incorreto afirmar. Então, ó, que é incorreto. A antiga concepção de conteúdo fragmentado e sem preocupação com a contextualização e com a significação para o aluno demonstrava a crença de que tudo é separado de tudo, que as partes, quanto menores, melhor para ser articulada. Então está falando de uma antiga concepção de conteúdo que demonstrava de que tudo é separado. Faz sentido? Faz. É uma antiga concepção? É. Rapidamente, o conhecimento disciplinar mostrou-se suficiente para lidar com os complexos fenômenos da realidade e pratica-se um modelo multidisciplinar, no qual é suficiente para explicar a complexidade dos fenômenos naturais e sociais. O modelo multidisciplinar, só colocar as disciplinas aí para investigar alguns objetos de conhecimento, será suficiente para explicar a complexidade dos fenômenos naturais?
Segundo Edgar Morin lá, não, né? E outra coisa, rapidamente o conhecimento disciplinar mostrou-se suficiente. Não. Para lidar com os fenômenos complexos. O conhecimento disciplinar, ele está insuficiente, na verdade. Então essa aqui é a nossa candidata. A atual concepção de conteúdo escolar contrapõe-se ao pensamento linear e simplificador do tecnicista. É algo que serve não mais como um fim, e sim como um meio para a educação aconteça. Isso aqui tinha lá no referencial. Com a interdisciplinaridade não apenas se transferem e se combinam os resultados de algumas disciplinas, mas também se combinam métodos de várias disciplinas e, consequentemente, se identificam novos objetos de estudo. Se diferencia, né? Vai criando algo novo. Faz sentido, faz sentido. Então, eu ficarei com a letra B, 6, letra B. Bom, 7, essa curtinha. Essa aqui é de uma banca, ó, Espírito Santo, professor de séries iniciais. Segundo a BNCC, há um determinado número de competências gerais que devem ser trabalhadas ao longo da educação básica. Quantas competências gerais são previstas pela BNCC? 9, não. 10, ok. 8, não. 6, não. Isso aqui tem que lembrar, né? Então, as competências gerais. Competências gerais. São aquelas competências que tem no início da BNCC. Por quê, professor? Porque cada área de conhecimento vai ter sua competência diária, né? Vai ter suas competências. Mas aqui está falando das competências gerais e realmente tem um número específico, são 10. Viu como caem algumas questões? Ó, tomara que tomara que a FAPEC, ela tem algumas questões fáceis dessa aqui também para vocês descansarem um pouco durante a resolução da prova. 8. Os problemas de comportamento vêm de uma gama variada de situações, desde racismo, discurso de ódio, sexismo, até agressão verbal e física. A educação em direitos humanos é importante aliada para a defesa da dignidade humana. Assinale a alternativa que apresenta as sentenças corretas sobre as formas. A gente fez a leitura agora há pouco. As formas às quais os conhecimentos da educação em direitos humanos podem ser inseridos no currículo, segundo o referencial curricular de Aquidauana. Então, as formas, né, pelas quais a educação em direitos humanos pode ser inserida. Pela transversalidade e interdisciplinaridade, pode ser? Pode. Pelos conteúdos específicos de componentes curriculares já existentes, que eu falei, história, geografia, né, filosofia, entre outros. Pelo ensino dos conteúdos de cidadania nas aulas de história somente. E aí? Pela combinação da transversalidade e da disciplinaridade. Então, o que eu tiraria aqui é só pelo conteúdo de história somente? Não. E item 1, item 2, item 4, né? Eu ficaria. Então, qual tem 1, 2 e 4? Letra C. Aí eu passo. 9 está acabando. Sobre os temas contemporâneos, voltamos aos temas contemporâneos. Presente no referencial, é correto afirmar. Os temas contemporâneos, é correto afirmar? Não, é correto afirmar, exceto. De novo, quase que eu caio nessa, hein? Cuidado vocês também, é importante ter esse cuidado. Às vezes a gente está apressado. Professor, você erra? Claro que a gente erra, né? Por desatenção, por fazer correndo, por estar cansado. A gente erra, tem que tomar cuidado. Os temas contemporâneos não pertencem a componentes curriculares e ou áreas de conhecimento. Por isso, a sua organização do trabalho pedagógico exige a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a contextualização e a transversalidade. Os temas contemporâneos eles são algo só de alguma disciplina? Não. Faz sentido? Faz sentido. Os temas contemporâneos não pertencem a componentes curriculares ou áreas de conhecimento específicos. Não pertence, não, porque são transversais, são temas contemporâneos. Os temas contemporâneos estão dispostos em 6 macro-áreas temáticas. Será? Faz sentido? Faz, a gente viu isso já, né? Os temas contemporâneos pertencem a componentes curriculares ou áreas de conhecimento específicos. Por isso, a sua organização do trabalho pedagógico exige que uma disciplina trate dos temas. Só uma disciplina vai tratar dos temas? Não, não faz sentido. Então é essa que está errada. 9D.
10, chegamos aí a 10. Segundo a BNCC, competências podem ser definidas como mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Quem faz concurso vê muito, né, essa frase aqui de definição das competências. Então tem que mobilizar conhecimento, habilidade, atitude e valor para resolver demandas, né, para resolver coisas, problemas. Do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Sobre as competências gerais, assinar a afirmativa incorreta. Conhecer situações e procedimentos e argumentar com base em qualquer tipo de informação que os estudantes com autonomia tragam para a escola. E aí? Estranho essa, hein? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica. Faz sentido? Faz sentido. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão e análise crítica. Faz sentido? Faz sentido. Qual que não faz sentido? Letra A. Por quê? Conhecer situações e procedimentos e argumentar com base em fatos. Não é em qualquer tipo de informação, não. Que os estudantes tragam. Não, isso aqui só veio confundir a gente. Então, incorreta sobre as competências, letra A. Lembrando, competências gerais, aquelas 10 primeiras que tem lá na BNCC. Tem mais uma questão brinde. A escola, sobre julgar o item, né? A escola é um espaço de relações sociais, muitas vezes não pautadas nos princípios de da igualdade e da equidade, tanto pela influência da sociedade, quanto pelo fato de as crianças, adolescentes e jovens estarem em formação, ou seja, os aspectos físico, afetivo, cognitivo e social estão em desenvolvimento. Então, ó, o fato das crianças, adolescentes e jovens estarem em formação, né? Por isso que é um espaço, né, difícil. Por isso faz necessária a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e combate a todos os tipos de violência, em especial ao bullying e ao estabelecimento de cultura de paz. Tem isso? Faz sentido? Faz sentido. Então esse item, né, está correto ou está errado? Ele está correto. Não percebemos aí nada que tire, né, ou nada que deixe o contexto do conteúdo como falso. Então, tá certo. Beleza, mais um brinde, 12, tá acabando. Julgue o item a seguir também, julgar essa inferência se ela é correta ou se ela é errada. A escola não pode ser um sistema à parte e o conhecimento não é privilégio apenas desse espaço. É preciso abrir as portas à comunidade para entender as aproximações e os afastamentos entre espaços escolares e cultura digital. Uma mudança de atitude diante das tecnologias significa passar a encará-las como ferramentas de transformação da escola. Então está falando o quê? Sobre tecnologia. Encará-las como ferramentas de transformação da escola e, consequentemente, da sociedade. Todavia, segundo a deliberação do Conselho Estadual de Educação, número 10.814, a utilização da tecnologia da informação e da comunicação não pode ser encarada como recursos aliados ao desenvolvimento da aprendizagem. E aí? As TICs, né? Tecnologias da informação e da comunicação não podem ser encaradas como aliadas, recursos aliados ao desenvolvimento da aprendizagem? Claro que não, as tecnologias são importantes. Comunicação e informação, as tecnologias digitais. Então aqui, essa está errada. É aliado sim, está no referencial. Então essa é errada. E agora sim, pessoal, essas duas últimas foram de bônus. Ficamos por aqui, já estou sem voz. Dá um cansaço, mas vale a pena, é importante treinar. Faça exercício, treine, atualize-se, leia o edital. E vamos sempre pensando aqui na sociedade da educação e na complexidade do real. Maratona Concurso de Professores aqui no canal Pensando Sociologicamente. Valeu, um forte abraço. Até mais.